21. Esse era o número, não 200. Não 2.000. 21 árvores adultas, espalhadas em fragmentos de mato, cercados por pasto de gado, nos arredores de Belo Horizonte. A bióloga Cláudia Jacobi parou o carro na beira de uma estrada de terra, motor ainda ligado, e olhou para a copa retorcida de uma faveiro. De Wilson, a árvore mais rara já catalogada no Brasil. Essas árvores estavam isoladas demais para se polinizar sozinhas. Quilômetros de pasto aberto entre uma e outra, sem nenhum corredor de mata conectando elas. E mesmo assim, sementes viáveis continuavam aparecendo no chão, germinando, brotando em mudas novas que ninguém tinha plantado. Alguma coisa estava cruzando aquela distância impossível para visitar essas árvores. Ninguém sabia o que. Essa árvore se chama Dimorphandra wilsoni. E o que os pesquisadores descobriram sobre como ela continuava viva. Contra todas as probabilidades estatísticas que qualquer manual de biologia da conservação previa para uma população tão pequena, mudou a forma como cientistas brasileiros pensam sobre espécies à beira da extinção. A resposta estava escondida em algo que ninguém tinha pensado em procurar, algo invisível atravessando o pasto todas as noites, sem deixar rastro, sem nunca ter sido fotografado, identificado ou capturado por nenhum instrumento científico até hoje. Apesar de anos de tentativas, Cláudia Jacobi pesquisava a vegetação de Minas Gerais havia mais de 2 décadas. A maior parte desse tempo dedicada a espécies muito mais conhecidas, quando ouviu falar pela primeira vez da faveiro de Wilson, numa conversa quase acidental com um colega botânico, durante um congresso em Belo Horizonte que, naquele momento específico, ela já tinha decidido pular para resolver outro compromisso de campo. A árvore tinha sido descrita cientificamente em 1972, batizada em homenagem ao pesquisador que a catalogou, e depois disso praticamente desaparecida dos registros por décadas, como se a ciência tivesse perdido o rastro dela no meio do crescimento urbano de Belo Horizonte, que naquelas décadas se expandiu sobre exatamente o tipo de vegetação onde a espécie costumava crescer. Quando uma equipe finalmente foi a campo procurar a espécie de novo, depois de anos sem nenhum levantamento atualizado, encontrou um cenário de dar nó na garganta de qualquer biólogo. Não uma população, mas fragmentos, árvores isoladas, cada uma cercada por pasto, estrada ou área urbana, separadas por distâncias que nenhum inseto polinizador comum conseguiria cruzar em uma única viagem de forrageamento. Cada árvore encontrada era marcada, fotografada, georreferenciada, como se fosse a última testemunha de um crime que ainda estava em andamento. 21 árvores adultas. Esse era o censo segundo os primeiros levantamentos sérios, feitos pela equipe de Jacobi e colaboradores. Para qualquer biólogo de conservação, esse número sozinho já seria sentença de morte previsível. Populações tão pequenas e fragmentadas normalmente entram num espiral chamado depressão por endogamia, onde a falta de diversidade genética enfraquece cada geração seguinte até a espécie simplesmente parar de se reproduzir, geração após geração, até não sobrar nenhuma semente viável. Só que não foi isso que aconteceu. Quando a equipe coletou frutos caídos das poucas árvores restantes, esperando encontrar sementes vazias ou inviáveis. Como a teoria previa, encontrou o oposto completo do esperado. As sementes germinavam e mais, ao redor de algumas das árvores. Adultas, pequenas mudas, estavam crescendo sozinhas, sem nenhuma intervenção humana, brotando do solo como se a espécie estivesse, contra toda lógica estatística, tentando se reconstruir sozinha, sem ajuda de ninguém, sem nenhum programa de plantio por trás. Cláudia Jacobi descreveu esse momento.
em entrevistas posteriores sobre a pesquisa, como um dos mais intrigantes de toda a carreira dela, daqueles que fazem um cientista perder o sono pensando na pergunta antes de dormir. Porque a pergunta óbvia, a pergunta que toda a equipe levou meses tentando responder, era simples de fazer e brutalmente difícil de resolver. Se essas árvores estavam isoladas demais para si autopolinizar com sucesso e isoladas demais para depender só do vento carregando pólen entre copas tão distantes. Quem estava carregando esse pólen entre elas, atravessando pasto e estrada, fazenda após fazenda, sem que ninguém jamais tivesse visto o processo acontecer? A equipe instalou câmeras de movimento perto de algumas das árvores mais isoladas, equipamento emprestado de outros projetos de pesquisa por falta de orçamento próprio. Passou noites observando, esperando captar qualquer movimento que explicasse o padrão genético encontrado nas sementes. E, semana após semana, mês após mês, as câmeras não registravam nada que explicasse de forma definitiva o fenômeno que estava, claramente, mantendo a espécie viva contra todas as expectativas científicas estabelecidas. Alguns membros da equipe começaram a questionar se valia a pena continuar gastando recursos limitados de pesquisa atrás de um polinizador que talvez nunca fosse identificado, enquanto outros insistiam que essa resposta era exatamente o tipo de descoberta capaz de mudar décadas de premissas sobre conservação de espécies fragmentadas em todo o mundo, não só no Brasil. Para entender por que esse mistério importava tanto, é preciso entender como funciona a polinização em árvores raras e isoladas, o tipo de mecanismo biológico que normalmente passa despercebido até alguém perceber que ele falhou. A maioria das espécies depende de proximidade. Pólen viaja pelo vento, por abelhas, por borboletas, numa distância limitada, geralmente medida em poucas centenas de metros, raramente mais do que isso, sem a ajuda de algum vetor especializado capaz de voos mais longos. Quando árvores da mesma espécie ficam a quilômetros de distância umas das outras, cercadas por pasto aberto, sem nenhuma vegetação de conexão entre elas, a polinização cruzada deveria, na teoria, que qualquer livro-texto de biologia da conservação ensina nas primeiras aulas, simplesmente parar de acontecer. E sem polinização cruzada, a diversidade genética da espécie murcha rápido, porque cada árvore acaba se autopolinizando, ou pior, não polinizando de jeito nenhum, produzindo frutos vazios ano após ano. Mas então a equipe de pesquisa encontrou algo que ninguém esperava encontrar naquele estudo. Algo que praticamente reescreveu a hipótese inicial do projeto inteiro logo nos primeiros meses de análise laboratorial. Análises genéticas das sementes coletadas mostraram um padrão que não fazia sentido se a polinização fosse só local. Árvores separadas por mais de 10 quilômetros estavam, de alguma forma, compartilhando material genético, com sementes carregando marcadores genéticos, vindos claramente de árvores distantes demais para qualquer explicação convencional baseada em insetos polinizadores comuns da região. Alguma coisa estava conectando essas ilhas isoladas de vegetação, viajando distâncias que nenhuma abelha nativa da região costuma percorrer numa única jornada de forrageamento. A explicação mais aceita pela equipe, descrita por Jacobi e colaboradores em publicações científicas sobre a espécie, é que algum polinizador de longa distância, ainda não identificado com total certeza, apesar de anos de busca dedicada, estava fazendo o trabalho. Possivelmente um inseto ou ave capaz de voos muito mais longos do que o esperado para esse tipo de floresta fragmentada. Talvez atraído por algum aspecto específico do néctar ou do formato das flores que ainda não foi completamente estudado
pela ciência. Esse é exatamente o tipo de fato que merece ser repassado adiante. Uma árvore à beira da extinção, sobrevivendo porque um polinizador desconhecido insiste em conectar fragmentos de floresta que a ciência já tinha dado como geneticamente isolados para sempre, sem volta possível. A descoberta teve um efeito imediato sobre como os pesquisadores pensavam a respeito de conservação daquela espécie e de outras parecidas espalhadas pelo país, em vez de simplesmente proteger cada árvore individualmente como uma ilha separada. Sem nenhuma conexão considerada, ficou claro que proteger os corredores invisíveis usados por esse polinizador desconhecido era tão importante quanto proteger as próprias árvores adultas, catalogadas. Mas ninguém sabia exatamente onde esses corredores ficavam porque ninguém tinha visto o polinizador em ação, nenhuma única vez. Em anos de observação cuidadosa de campo, noites inteiras de espera que terminavam sempre sem resposta concreta, apenas mais perguntas acumuladas sobre a mesa de trabalho da equipe. É importante ser honesto sobre os limites do que se sabe até hoje, mesmo com a confirmação genética de que a polinização cruzada de longa distância está acontecendo. A identidade exata do animal responsável continua sem confirmação definitiva publicada. O que significa que proteger esse mecanismo de sobrevivência, sem saber exatamente o que precisa ser protegido, continua sendo um dos maiores desafios do plano de conservação da espécie até os dias de hoje. Algumas hipóteses circulam entre os pesquisadores, baseadas no formato e na coloração das flores, que costumam favorecer certos tipos de polinizadores noturnos sobre outros. Mas nenhuma dessas hipóteses foi confirmada com observação direta de campo. O tipo de prova que normalmente fecha esse tipo de mistério biológico de forma definitiva, se a notícia da sobrevivência improvável da Faveiro de Wilson é tão importante para a ciência da conservação, por que ela nunca virou prioridade nacional, com financiamento proporcional ao tamanho do problema científico que representava para entender espécies fragmentadas em todo o planeta? A resposta não tem nada de conspiração ambiental nem de desinteresse deliberado por parte de ninguém envolvido no processo. É uma questão simples de prioridade orçamentária. O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do planeta, com milhares de espécies de plantas ameaçadas, competindo pelos mesmos recursos limitados de pesquisa e conservação. E uma árvore com 21 adultas conhecidas, por mais simbólica e cientificamente fascinante que seja, compete por atenção com espécies de maior visibilidade pública, como mamíferos e aves carismáticas, que atraem doações e cobertura de mídia com muito mais facilidade do que uma leguminosa de nome difícil de pronunciar. O primeiro obstáculo prático apareceu rápido, antes mesmo de a equipe conseguir consolidar o primeiro relatório completo da descoberta. Várias das árvores remanescentes estavam em propriedades particulares, fazendas de gado nos arredores de Belo Horizonte. E qualquer plano de proteção dependia da boa vontade de proprietários, que em alguns casos nem sabiam que tinham uma das plantas mais raras do Brasil crescendo dentro da própria fazenda. Às vezes, a poucos metros do curral, onde o gado pastava todos os dias. Convencer um produtor rural a alterar o uso de uma área de pasto por causa de uma árvore que ele nunca tinha notado exigiu anos de conversas, visitas repetidas e, em alguns casos, documentados pela equipe, recusas definitivas que obrigaram os pesquisadores a redesenhar completamente o plano de proteção daquela árvore específica. Mas então veio um segundo obstáculo que ninguém esperava: o crescimento urbano de Belo Horizonte, que já tinha fragmentado o habitat original
da espécie ao longo do século XX, continuou avançando justamente nas décadas seguintes à descoberta do mistério da polinização, ameaçando engolir alguns dos fragmentos de vegetação que ainda restavam ao redor das poucas árvores conhecidas, exigindo negociações urgentes com prefeituras e incorporadoras para preservar pelo menos os trechos mais críticos. Um terceiro obstáculo veio do próprio sucesso reprodutivo da espécie. Ironicamente, como as sementes estavam germinando naturalmente, sem nenhum programa de plantio assistido por trás, alguns gestores públicos questionaram se a urgência da conservação realmente justificava investimento adicional, argumentando que a espécie parecia estar se virando sozinha, sem necessidade de mais recursos públicos limitados. Esse argumento, por mais lógico que parecesse à primeira vista, para quem decidia orçamentos, ignorava o fato de que 21 árvores adultas, mesmo se reproduzindo naturalmente, ainda representavam uma população perigosamente pequena, vulnerável a qualquer evento isolado. Um incêndio, uma doença fúngica, uma única safra ruim de sementes, que poderia eliminar boa parte da diversidade genética restante de uma só vez, num único evento catastrófico. Cada um desses obstáculos tinha sua própria lógica. Nada de má intenção por trás de nenhuma decisão tomada. Proprietários rurais protegem o próprio sustento antes de proteger uma árvore desconhecida que nunca tinham ouvido falar. Cidades em expansão respondem à pressão habitacional real e urgente. Orçamentos de conservação são finitos e precisam ser distribuídos entre milhares de espécies igualmente ameaçadas, todas competindo pela mesma verba escassa todos os anos. Mas juntos, esses obstáculos quase deixaram a Faveiro de Wilson cair no esquecimento institucional, exatamente no momento em que a ciência mais precisava de tempo e recursos para entender o mecanismo que a estava mantendo viva contra todas as expectativas estatísticas. Foi só a persistência de uma equipe pequena, sem orçamento robusto, que impediu esse desfecho. A resposta da equipe de conservação, depois de entender o mecanismo descoberto em campo, foi desenhar uma estratégia ligada diretamente a essa descoberta científica recente, já que a sobrevivência da espécie dependia de um polinizador capaz de cruzar longas distâncias entre fragmentos isolados de vegetação, proteger só as árvores adultas individualmente como se fossem peças isoladas de museu, sem nenhuma conexão entre si, claramente não seria suficiente. Era preciso proteger também o espaço entre elas, mesmo sem saber exatamente o que estava atravessando aquele espaço todas as noites, ano após ano. O primeiro passo prático foi mapear, com a ajuda de pesquisadores da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, a localização exata de cada árvore adulta conhecida e de cada muda nova encontrada nos arredores, criando o primeiro censo geográfico completo e atualizado da espécie em décadas. Depois de anos de registros dispersos e incompletos, espalhados entre diferentes instituições que mal conversavam entre si, esse mapeamento se tornou a base de tudo o que veio depois, porque sem saber exatamente onde cada indivíduo estava, plantado ou nascido sozinho no meio do pasto, nenhuma estratégia de proteção fazia sentido prático, nem conseguiria atrair financiamento sério de agências ambientais. O segundo passo foi negociar, propriedade por propriedade, fazenda por fazenda, pequenos acordos de conservação com produtores rurais locais, propondo cercar apenas o entorno imediato de cada árvore conhecida, sem exigir que toda a propriedade fosse convertida em reserva ambiental, uma solução de custo baixo, pensada especificamente para não afastar produtores que dependiam daquela terra para o próprio sustento diário e para a renda da família. O terceiro passo foi a coleta sistemática de sementes e mudas para um programa de propagação
Cito, mantendo o material genético da espécie protegido fora do ambiente original e vulnerável, como uma espécie de seguro biológico contra qualquer evento catastrófico que pudesse atingir as árvores remanescentes de uma só vez. Num único incêndio descontrolado ou numa única doença fúngica não identificada a tempo, o quarto passo, ainda em andamento até os dias de hoje, é a tentativa contínua de identificar com certeza o polinizador responsável pela conexão genética de longa distância. Usando câmeras de movimento, armadilhas de pólen e análise genética comparativa, menos um processo lento, que pode levar ainda vários anos para chegar a uma resposta definitiva e publicável. O resultado, até onde os levantamentos mais recentes confirmam quase meio século depois da primeira descrição científica da espécie. É uma população que se estabilizou e cresceu de forma modesta. Das 21 árvores adultas originais documentadas, o número de indivíduos jovens identificados ao redor delas cresceu para várias centenas ao longo dos anos seguintes, segundo dados compilados pelos próprios pesquisadores responsáveis pelo acompanhamento contínuo da espécie. Não é uma recuperação completa, e ninguém na equipe afirma isso publicamente. É uma espécie que continua criticamente ameaçada, mas que parou de andar sozinha rumo ao desaparecimento silencioso que parecia há poucas décadas praticamente inevitável.